Construa um ginásio mental de rotinas breves que reforcem a musculatura psicológica. 3 minutos de respiração consciente pela manhã, 5 linhas de gratidão num caderno, 10 passos de caminhada deliberada antes de abrir o celular. Esses microatos enviam sinais bioquímicos de segurança, reduzindo o cortisol e abrindo espaço para a dopamina da motivação. Pouco a pouco, o cérebro associa esforço à recompensa, e o que ontem parecia penoso torna-se quase automático, como escovar os dentes. Lembre-se, coragem não brota em saltos épicos, mas em centímetros diários. Cada vez que você faz a ligação desconfortável, publica o texto inacabado, pede ajuda ou diz não sem se justificar, reforça circuitos de autonomia. A mente aprende por repetição. Portanto, repita o que deseja que floresça. Se errar, comemore o erro como prova de experimentação, não de fracasso. Coloque-se como aprendiz perpetuamente em construção. E quando o medo gritar mais alto, responda com um convite gentil. Vamos tentar só por hoje. Transforme grandes metas em janelas de 24 horas. 24 horas são suportáveis para qualquer ser humano. E quando o sol nascer de novo, seu cérebro contará uma vitória a mais na estatística interna que decide se você é agente ou espectador da própria vida. No fim, assumir o controle não significa abolir dúvidas, mas aprender a conduzi-las como passageiros e não como motoristas. Você sempre terá pensamentos turbulentos. Isso é ser humano. A questão é se eles terão as mãos no volante. Reconheça a tempestade, ajuste a rota, mantenha as mãos firmes e avance, porque a estrada se revela apenas para quem ousa caminhar. O passo seguinte é escolher a mensagem que quer que ecoe quando o cenário escurece. Substitua o enredo do "não dou conta" por roteiros de impulso, não de lastro. Perguntas poderosas ajudam. O que posso aprender? Ocupa o lugar de "por que isso comigo?" Qual é o menor passo viável? Quebra a barreira do "é grande demais". Escrever essas perguntas e respostas num caderno não é infantil, é engenharia mental. No papel, o cérebro recruta circuitos diferentes dos usados no devaneio e registra com mais clareza o que é real e o que é medo disfarçado. E não se engane, o corpo é coprotagonista. Uma mente treinada em coragem, mas instalada sobre um organismo sem sono de qualidade, alimentação pobre e sedentarismo, opera sobre terreno minado. O córtex pré-frontal, responsável pelas decisões conscientes, é o primeiro a sofrer quando noites mal dormidas e excesso de açúcar sabotam o equilíbrio químico do sangue. Mexa-se. Caminhadas curtas, alongamentos por 2 minutos entre tarefas, respirações profundas ao acordar. Cada escolha física envia à mente a mensagem inequívoca de que você cuida de si mesmo e, portanto, merece avançar. Use também a imaginação construtiva. Se a mente é perita em criar tragédias, empregue a mesma habilidade para projetar vitórias detalhadas. Antes de uma apresentação, feche os olhos por 60 segundos e veja-se caminhando até o palco. Sinta os pés no chão, a voz firme, o sorriso espontâneo quando a plateia reage. Ensaios mentais ativam nos exames de imagem áreas quase idênticas às usadas na experiência real. Cada visualização equivale a um treino adicional, gravando no cérebro a sensação do sucesso antes que ele aconteça. Talvez alguém diga, não adianta imaginar, a vida é dura. Sim, a realidade testa nossos limites, mas a diferença entre perseverar e desistir raramente é talento. Geralmente é a narrativa interna que ressoa quando ninguém está olhando. Na solidão, a mente prepara o discurso que você repetirá em público. Se a história é de derrota, a boca pronunciará desculpas antes que o pensamento termine. Se a história é de possibilidade, a boca pedirá ajuda, declarará metas e convidará outros a colaborar.
Um exercício prático para recalibrar a narrativa é o Diário das Evidências. Ao fim de cada dia, anote 3 provas de que você é capaz de guiar a própria vida. Responder um e-mail difícil, escolher um almoço saudável, ficar em silêncio onde antes reagiria. Em poucas semanas, terá um arquivo robusto contra o tribunal interno que insiste em denunciá-lo como incompetente. Crenças não se sustentam sem provas. Ofereça dados contrários. Não subestime o poder do ambiente. Se suas redes sociais são vitrines de comparação tóxica, limpe-as. Se seu quarto está abarrotado de lembranças de fracasso, reorganize-o. Se o círculo de amigos especializa-se em piadas autodepreciativas, ofereça novo repertório ou expanda o grupo. A mente refém é alimentada também pelo que entra de fora. Haverá recaídas. Pensamentos antigos são trilhas bem pisadas no mato, fáceis de reencontrar. Quando notar a volta de uma crença limitante, não se culpe. Celebre a lembrança, você percebeu. E se percebe, pode decidir. Respire, volte ao presente, escolha a pergunta certa, execute a ação mínima. Converta o gatilho em lembrete de que o processo está vivo. Considere buscar apoio profissional. Terapeuta, mentor, grupo de estudo, não importa o nome, desde que ofereça espelho honesto e técnica embasada. Coragem não é sinônimo de isolamento. Assumir o controle inclui reconhecer quando precisamos de ajuda. Imagine agora um futuro próximo em que você acorda e, antes que velhas vozes reivindiquem o palco, direciona a luz para as cenas que quer filmar. Vê-se na academia, sente o corpo aquecido, visualiza uma conversa difícil resolvida com respeito, intui portas abrindo porque, em vez de fugir, você finalmente bateu. Esse futuro não é utopia, é a soma de microdecisões diárias que, empilhadas, transformam o panorama. O filósofo William James afirmou que o maior descobrimento de sua geração foi perceber que seres humanos podem mudar a vida alterando a atitude mental. Você vive numa época em que a ciência e a tecnologia confirmam esse princípio. Aplicativos de meditação, podcasts de neurociência, comunidades de gratidão, cursos de resiliência. Ferramentas não faltam. Às vezes, falta a faísca de dizer basta. A partir de agora, o volante é meu. E aqui chegamos. Se este texto ecoou em você, não o deixe virar teoria bonita esquecida numa pilha de leituras. Pegue um caderno, defina o primeiro gesto concreto, talvez acordar amanhã 15 minutos mais cedo para meditar, talvez enviar a mensagem que adia há meses, talvez marcar uma consulta de rotina. Que seja simples, mas visível. Nada treina tanto a mente para a ação quanto a própria ação. A vida não espera que você esteja 100% seguro para acontecer. O relógio não pausa até que as vozes internas se calem. Reconheça o medo, agradeça-lhe a intenção de proteger e, com delicadeza, convide-o a sentar no banco do passageiro. Você pega o volante, regula a velocidade, escolhe o destino. Assumir o controle da mente não é heroísmo pontual, é compromisso contínuo. Mas cada dia em que você afirma sua autoridade interior é um dia a menos em que a insegurança governa. Quando olhar para trás, verá que o cárcere era feito de palavras que você aprendeu a reescrever. A liberdade, afinal, sempre esteve onde seus pés ousam pisar quando a mente recebe ordens claras de avançar. Quantas vezes, nos últimos meses, você abriu mão de possibilidades que mal chegaram a respirar? Talvez tenha recusado um projeto porque a cabeça sussurrou que você não estava pronto. Tenha silenciado um eu gosto de você por medo da rejeição. Tenha acordado ansioso num dia perfeitamente comum porque um pensamento veloz, aparentemente inofensivo, acionou o alarme do e se der errado. A armadilha é que tudo isso costuma ocorrer em silêncio, como um aplicativo oculto drenando a bateria sem que você perceba. Ser refém da mente não é apenas conviver com ideias negativas, é permitir que elas ditem o próximo capítulo,
como roteiristas invisíveis da sua história. É despertar e, antes mesmo de tocar o chão com os pés, sentir-se pequeno demais para os próprios sonhos. É percorrer redes sociais catalogando a felicidade alheia como prova incontestável de que você está atrasado. É concluir que o próximo passo é alto demais e, por isso, não vale a tentativa. A verdade, porém, é simples. Pernas humanas foram feitas para avançar, só precisam da instrução clara de uma mente que acredita no caminho. Talvez você pergunte, mas pensamentos não são involuntários? Como posso mandar neles? A boa notícia é que você não precisa censurar seu cérebro. Precisa treiná-lo. A neurociência mostra que a mente é plástica. Ela se reorganiza de acordo com a experiência repetida. Ou seja, aquilo que você pratica se fortalece. Se alimenta diariamente a convicção de que é incapaz. Grava trilhas profundas de autopiedade. Se cultiva pequenas doses de coragem. Pavimenta avenidas internas onde a confiança trafega sem engarrafamentos. Comece com o gesto mais subversivo de todos. Observar. Não julgar. Apenas assistir. Repare no instante em que o diálogo interno anuncia vai dar errado. Sinta o corpo enrijecer, a respiração encurtar, o coração acelerar diante de um temor que ainda é pura ficção. Esse passo, aparentemente passivo, é o primeiro ato de retomada do governo sobre si mesmo, porque o pensamento que é visto perde força de comando. Com a consciência ativada, traga a presença. Estar presente é aterrar-se no instante e desligar o piloto automático dos sentidos. Experimente, agora, friccionar 2 dedos e notar o calor que surge do atrito. Feche os olhos e identifique mentalmente 5 sons ao redor. Não é misticismo. Ao ancorar a atenção na percepção sensorial, você interrompe o fluxo de devaneios ansiosos e culpas retroativas. O corpo devolve a mente ao aqui e agora, e nesse solo fértil germinam decisões melhores. Mas não pare aí.